som da festa vai subir, da sua glória descerá. Ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, da sua glória descerá. Ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Alguém tem que acender a luz, por gentileza. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que abaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na sua própria língua e que nascemos? Nós pardos, medos, elamitas e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, Ponto e a Ásia, Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isso? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Deus, obrigado pela tua palavra, nós te agradecemos por essa noite e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dessa igreja, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Querido, o que me levou a falar sobre isso? Em busca de um novo mover de Deus é o tema da nossa mensagem. Você que vai estar assistindo pela TV, você que está assistindo pelo Face, que Deus alcance a sua vida em nome de Jesus. Porque esse momento de buscar mover de Deus, esse momento de falar da ação poderosa do Senhor. John Stott, antes de mandar a igreja para o mundo, ele diz assim: Cristo mandou o Espírito para a igreja. Vou voltar a frisar. John Stott, antes de mandar a igreja para o mundo, Cristo mandou o Espírito para a igreja. E ele continua dizendo assim: não há missão sem capacitação, não há pregação sem poder, e não há avivamento sem derramamento do Espírito. Uma das coisas que tem mexido bastante com a nossa vida, com a nossa história, é saber que a igreja, ela às vezes parte para extremos tão perigosos, tanto quanto extremos espirituais, quanto extremos religiosos. Teologia sem poder é mero ensino, se torna algo liberal, que leva as pessoas a agirem de conformidade com aquilo que pensam. Teologias extremistas, pessoas extremistas, nada disso é salutar, é bom para a vida da igreja. Mas algo que nasce no coração de Deus e vem sobre a vida da igreja, isso irá produzir grandes resultados em uma comunidade que está buscando novamente a ter vida. Quero trazer algumas estatísticas para você. A gente olha para a vida da igreja. Eu estava lendo uma literatura essa semana de Leonardo Ravenhill. Ele conta a história de um pastor que ele fez uma tabuleta e escreveu nela o seguinte, pregou na porta da igreja dizendo assim: ou essa igreja passará por um avivamento, ou essa igreja passará por um sepultamento. Eu achei muito audacioso, muito ferrenho, mas é algo muito importante que nos faz refletir sobre a vida da igreja atual. Quando a gente fala de avivamento, você vai olhar para a Europa, Estados Unidos, Canadá. Eles tiveram um passado cheio de vigor. E hoje muitos desses momentos na vida desses países, você encontra ali igrejas mortas.
Igrejas que ao invés de ter púlpito, se tem um bar. Então isso começa a mexer muito na Escócia, de John Lennox. Foi um ativista muito grande em Edimburgo. Ele conta isso. Ali havia uma igreja muito suntuosa, uma igreja maravilhosa, cheia de vida. E hoje lá existe um bar dentro da igreja. Algo que foi erguido para transformar vidas, transformou-se em algo para levar vidas para a morte. E a grande pergunta é: o que nós precisamos fazer para que isso não ocorra no Brasil, para que isso não ocorra em nossa igreja, para que isso não ocorra na vida do povo de Deus? E a gente chega à conclusão que nós precisamos voltar à essência, que é a palavra de Deus. Nós precisamos voltar a admitir que a palavra de Deus não vai nos deixar sem respostas em nada em nossa história. Porque quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ensinada, ele produz aquilo que aconteceu lá nos Valdenses, aquilo que aconteceu na Rua Azusa, aquilo que aconteceu no momento de Zwinglio, Lennox, Calvino, aquilo que aconteceu no século 17 com os puritanos da Inglaterra. Os puritanos são os mais conhecidos, os mais fervorosos, que trouxe um grande avivamento na história da igreja. E quando a gente começa a falar do século 18, derramamento do Espírito na Inglaterra, país de Gales, na Nova Inglaterra com John Ellis, George Whitefield, Williams, Jonathan Edwards, a gente fica imaginando e pensando o que eles fizeram para que o mover de Deus sacudisse aquela igreja naquele momento, sacudisse o país, mudasse a história. Irmãos, uma das coisas que mais falou no retiro é justamente isso, é santidade e avivamento, é algo que precisamos buscar, mas o que vai sacudir a vida de uma igreja é a palavra ministrada, é a palavra ensinada e é a palavra praticada. Não adianta nada agir de forma com que só tem aquele fogo e pronto, acabou. A nossa história precisa ser uma história realmente do mover de Deus, da graça de Deus, e nós precisamos novamente de um novo mover. A grande questão é: nós precisamos ser reavivados, nós precisamos sair desse status de morbidez, sair desse momento que a gente vive para nós mesmos e partir realmente para o mover de Deus. O que nós temos que entender é que nós fomos chamados para influenciar o mundo e não fazer parte do mundo. Uma das coisas que tem acontecido de forma bem real e verdadeira, talvez até desapercebida por muitos cristãos, é que o mundo tem feito parte de cristãos. O mundo tem feito parte na vida de pessoas que se consideram evangélicas. E a filosofia do nada a ver tem prevalecido, e eu vou te dizer algo: está na hora de nós reestabelecermos a ordem dos céus na terra e na vida da nossa igreja. Está na hora de estabelecermos aquilo que Deus quer para a vida de cada um, para a sua família, para a minha família. Quando a gente lê Atos 2, a gente começa a perceber, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus, eles estavam juntos, estavam sentados. O que Deus quer novamente sobre nós é soprar essa vida. E a grande questão é: por que falar de avivamento? Por que falar de sopro do Espírito? Por que falar de santidade? Por que falar de avivamento? Por que falar de idolatria que geramos em nós, como foi pregado tanto lá no sábado à noite como aqui no domingo à noite? Por que falarmos de algo que tem ocupado o espaço de Deus para revelar para você, para mostrar para você que, primeira lição, o esfriamento espiritual de muitos tem sido algo latente e real na vida do povo de Deus no tempo presente. Tem pessoas que não têm vigor espiritual mais, tamanho é o esfriamento espiritual. E a gente fica refletindo sobre isso. E muitas pessoas, muitas literaturas acabam trazendo algumas coisas muito interessantes. Certa literatura disse o seguinte: o Brasil tem 5.000 quilômetros de extensão, a igreja. Ele falando da igreja. E ele disse assim: ela tem 5 centímetros de vida com Deus.
Se você pensar um pouquinho, esse autor, ele está falando de 5.000 km de quilômetros de extensão em 5 centímetros. Isso é real e verdadeiro, porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo que hoje se busca muito a vida rasa, a vida superficial, a vida cristã sem compromisso, a vida cristã do praticar aquilo que é me pedido e nada além disso. Isso não serve para Deus. E quando eu estava meditando nisso, que o esfriamento do mundo está cada dia pior, eu fiquei imaginando a vida da igreja, da terceira IPI, aquilo que te motiva a estar na igreja, aquilo que nos motiva a trabalhar para o reino, aquilo que nos motiva a estar presente, aquilo que nos motiva a abrir mão do nosso tempo, abrir mão dos nossos desejos pessoais e fazer com que o desejo de Deus se manifeste. Querido, o que Deus coloca para nós, e que Ele fala, é tal como a igreja de Sardes. Por quê, pastor? Apocalipse 3:1 diz lá: o anjo da igreja de Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Talvez essa noite você entrou aqui pensando em algo assim: nossa, vou ter uma palavra profética sobre a minha vida. É uma palavra para a nossa vida, porque cada um de nós aqui se considera vivo. Quem se considera vivo aqui, dá um glória a Deus bem forte aí. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós, muitas vezes na questão espiritual, você está morto, eu estou morto, nós estamos mortos. Vou falar no plural, fica mais fácil. Irmãos, a gente fica imaginando essa questão. Hernandes Dias Lopes, sabe o que ele fala da igreja do hoje? Ele diz assim, ó: há um vácuo, um hiato, um abismo entre os crentes que professam e naqueles que vivem. Ou seja, os crentes professam algo e vivem algo diferente. Entre os que falam e o que fazem, a integridade e a santidade não tem sido mais o apanágio da vida de muitos crentes. A integridade e a santidade não tem sido mais o apanágio na vida de muitos crentes. Por isso que a gente fala assim, ó, vai ser santidade e avivamento. Isso não tem sido mais buscado, não tem sido mais almejado por muitos crentes. A integridade, a santidade, querido, é mais fácil o mundo influenciar você do que você influenciar o mundo. Você sabe por que às vezes as pessoas se rendem às coisas da carne? Porque falta integridade, falta santidade, falta busca com Deus. As nossas idas e vindas à igreja é só isso e pronto. Eu creio que cada um aqui que está aqui nessa noite almeja resultados grandiosos na presença de Deus. Quem almeja isso? Passa pela integridade, passa pela santidade, passa pelo avivamento, passa por esse deixar Deus soprar vida em você e transformar você. Quando Deus fala da igreja de Sardes, você, assim, Deus conhece as suas obras, Deus conhece você, Deus conhece a mim. Hoje eu estou falando para uma igreja, mas a gente pode falar da realidade da igreja do mundo todo. A gente pode falar da realidade da igreja brasileira. Uma igreja que às vezes não tem mais influenciado, uma igreja que está presa dentro de 4 paredes, uma igreja que tem se calado diante da corrupção, diante dos problemas que a sociedade enfrenta, diante de valores deturpados. A igreja tem se calado diante daquilo que a palavra de Deus condena. Ou você parte para um embate por meio da palavra de Deus, ou você foge. Quem foge é porque está faltando conhecimento, está faltando vida com Deus, está faltando realmente integridade, porque você acusa se você está realmente debaixo daquilo que é santidade, prumo de Deus. A igreja precisa voltar a estar debaixo do prumo de Deus, para falar das coisas celestiais e das coisas dos céus, e a transformação virá na sua casa, na sua família, e atingirá também a sociedade da qual você está inserido. Aí a vida que tanto almejamos, as bênçãos que tanto almejamos, virá. Queridos, a gente faz votos, projetos, sonhos, a gente vai atrás de um Deus que abençoa, não um Deus que transforma o nosso eu, o nosso caráter, a nossa personalidade. Ficamos ali ouvindo palavras, às vezes duras, mas palavras que chacoalharam vida de jovens e adolescentes que estão se importando com outros que estão lá fora.
O que nós precisamos hoje, o esfriamento de muitos não nos incomoda. O teu esfriamento não te incomoda. O esfriamento do seu filho não te incomoda. O esfriamento do teu funcionário não te incomoda. Porque você está frio. E aliás, talvez até você use aquela palavra onde diz que nos últimos dias muitos se esfriariam, se apostatariam da fé. A igreja se cala diante de uma escola que faz uma alusão que Satanás vence Cristo. Satanás jamais vencerá aquele que é, aquele que reina, aquele que vence, aquele que está sentado à destra do Pai. Nem morte, nem vida, nem porvir te separa das mãos deste Deus que é vivo. E Satanás não tem direito legal nenhum de fazer isso. E nós em plena modernidade vemos jornais noticiando. E eu estava assistindo um jornal e o cara dizendo assim: nós queríamos chocar mesmo. Isso foi a nossa intenção. Está na hora de olharmos para nossas vidas. O que muitos querem hoje é um evangelho de facilitações. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa: não tem como viver um evangelho sério sem a cruz. Vou repetir, não tem como viver o evangelho sem a cruz. Não tem como você viver o evangelho verdadeiro sem a verdade que liberta. Você pode dar uma glória a Deus? Não tem como. Não tem como você viver algo maravilhoso sem se afronhar com aquilo, sem entrar dentro daquilo. Nós estamos diante de uma sociedade que chamamos líquida, que caminha a passos largos para a derrota. E consequentemente a igreja está na mesma toada. Por quê? Porque nós temos visto igrejas sem vida, palcos de grandes shows. Irmãos, nós não estamos a fim de dar show para ninguém. Nós queremos a glória de Deus, a presença de Deus, a transformação do Senhor nas nossas vidas. Mas o que nós vemos é isso. Muitos vivem a filosofia. Qual, pastor? Aquilo que dá certo e não o que é certo. Vamos fazer aquilo que dá certo e não o que é certo. O certo é: prega a palavra, fale do meu amor, fale da transformação, fala de santidade, fala de avivamento, fala de transformação, fala de vida. Quer queira, quer não, querido, a igreja de Cristo, não só no Brasil, como em muito todo, tem perdido a sua essência. Você foi chamado para fazer a diferença. E hoje nós temos vivido um período de sequidão. O que você vai fazer em relação a isso? Esfriamento de muitos. Pessoas que se afastam de Deus. Se tivesse um grande espelho aqui, eu diria para você: olha para o espelho. E eu diria para você o seguinte: está vendo ali? É o resultado daquilo que a sua fé pode fazer. O homem é o resultado daquilo que ele crê, daquilo que ele professa. Nós somos resultado daquilo que cremos, daquilo que professamos. O que você professa? Porque Deus, por meio da leitura de Atos, Ele quer soprar o Espírito dEle. E não tem como transformação sem a manifestação da glória de Deus. Não tem como. O Espírito Santo de Deus não toma pessoas presas a uma vida no mundo e uma vida na igreja. Às vezes abrimos mão de valores para não decepcionar pessoas que a gente diz amar. Se você amasse, não faria o que elas fazem, mas apontaria e diria: isso não vai te levar a lugar nenhum, aliás, isso está te levando para o inferno. Esfriamento. É necessário, querido, fazer uma introspecção, uma reavaliação. E diante disso, Paulo escreve a Timóteo, está lá em 1 Timóteo 4, 13 a 16, ele fala assim: olha, Timóteo, é necessário algumas coisas para que você não se sucumba diante do que você vai enfrentar.
Talvez eu possa traduzir o diálogo de Paulo com Timóteo. Ele fala assim: a primeira coisa, Timóteo, você tem que persistir em ler, exortar e ensinar até que eu vá até você. Aliás, ele está dizendo assim: olha, diante do que você está enfrentando, persista em buscar conhecimento, persista em exortar e ensinar. E ele continua dizendo assim: ó, não despreze o dom que há em ti. Muitas pessoas estão desprezando aquilo que está dentro de ti, aquilo que foi dado não por homens, aquilo que foi ministrado sobre a tua vida por meio dos céus. Pessoas que precisavam ouvir isso com a imposição de mãos do presbitério. Paulo dizendo assim: olha, algo foi imposto sobre você. Versículo 15, ele diz assim, ó, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Vamos parar aqui e pensar um pouquinho, irmãos. O que as pessoas lá fora estão aproveitando do que você faz aqui dentro? Pensa. Por quê? Porque Paulo está dizendo: medita essas coisas, ocupa-te nelas. Irmãos, nós precisamos meditar nas coisas dos céus. Nós precisamos nos ocupar com as coisas celestiais. Não que você tenha que abandonar aquilo que é da terra. Não, querido. Aquilo que é da terra será feito, será realizado. Mas antes de você partir por aquilo que é carnal, aquilo que vai se perder, aquilo que vai ficar aqui, você tem que começar a ocupar com coisas celestiais, a ocupar com coisas que vêm do céu. Ensino, ler, ocupar-se nela. O que as pessoas estão aproveitando de você, sabe o que é? Nada. Vou voltar a dizer: nada. Por quê, pastor? Porque elas olham para você e não enxergam nada. Pastor, o senhor está ofendendo? Não estou, amado. É a palavra de Deus que diz. Paulo fala assim: as pessoas precisam aproveitar o que você vai manifestar. O que nós temos manifestado, querido? Essa palavra é para todos nós. Eu tenho procurado manifestar fé naquilo que eu não posso fazer. Eu não tinha condições de realizar o retiro, mas eu manifestei a minha fé e nós vamos realizar. E pessoas são contaminadas por aquilo que você acredita e crê. Você pode dizer amém? Mas aquilo que você acredita e crê tem vida ou não tem vida? Conheço as tuas obras. Você diz que está vivo, mas você está morto. Você se ocupa com o quê? Irmãos, nós nos esquecemos que daqui a pouquinho, vou dizer isso, nem anjos sabem, só o Pai sabe. Deus estará voltando, Jesus estará voltando para buscar a sua igreja. Você está se ocupando com o quê? A leitura da palavra, a Bíblia. Quanto tempo a gente se ocupa com a palavra, com a Bíblia? Não tem como ter avivamento sem conhecimento da palavra. Não tem como essa moçada ficar nesse fogo, aleluia, glória a Deus, pá, se não buscar a palavra. Está escutando, Natan? Você está dormindo aí? Não tem como. Não tem como você dizer não para o pecado se você não tiver conhecimento da palavra. A palavra vem, ela fala, ela exorta, ela te ensina. E você sai da igreja, talvez você esteja aí falando: essa palavra não é para mim não. Se você estiver falando isso, é para você mesmo. Você que está assistindo em casa, se você está falando que essa palavra não é para você, é para você mesmo, é para mim. Existem embates, querido, existem coisas que você vai vencer só por meio da palavra vivida e anunciada pela tua boca de forma verdadeira e sincera. O esfriamento tem que acabar, amado. Aquilo que você fazia antes tem que voltar a acontecer. O quê? Intimidade com Deus, sede por águas mais limpas, sede por Deus, das coisas do céu.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo fala assim, cuida de você, da doutrina. Isso quer dizer o quê? Do ensino. Irmãos, doutrina, teologia, regada com poder de Deus, revoluciona uma casa, uma família, revoluciona uma cidade, revoluciona um país. Por quê? Porque é a palavra que transforma. E Paulo estava falando para ele, cuida, tem cuidado. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como as que te ouvem. Eu vou te dizer, se você perseverar, persistir, cuidar daquilo que tem sido ensinado, passado para você, você não vai sozinho para o céu. Você vai salvar você, sua casa, sua família, seu vizinho, todos aqueles que necessitam ser salvos. Nós temos coragem, que nós não temos ousadia de ir até uma pessoa e falar do amor de Deus. Esses jovens onde fizeram isso, eu vou dizer uma coisa, são ousados, porque pessoas riem, pessoas debocham, mas é isso que o poder da palavra faz. Ela ensina. O segredo é praticar aquilo que é doutrina. Guarda o que eu vou te falar, não há santidade fora da verdade. Nós vivenciamos ali dias maravilhosos de santidade, mas se não vivenciarmos a verdade, de nada adiantou. Guarda o que eu vou te dizer, quem gosta de escrever, não há cristianismo autêntico sem que o mesmo tenha começado na base, ou seja, palavra do Senhor. Qual é a tua base? Eu acredito no que a minha esposa acredita, pastor. Minha esposa acredita muito nos céus, eu também acredito. Eu acredito naquilo que o meu marido acredita, pastor. A base que cada um tem que ter aqui, sabe o que é? É a palavra de Deus. E palavra de Deus diz a você o seguinte: a rocha é Cristo. O fundamento é Cristo. Está na hora de quebrarmos o esfriamento. Porque uma igreja fria, indiferente, sem conhecer a palavra, jamais vai gerar cristãos genuínos. Vai gerar cristãos frios, indiferentes. Uma igreja que não pratica a palavra, uma igreja sem conhecimento da palavra, das escrituras, irá gerar pessoas trôpegas, doentes. Irmãos, está na hora de colocar isso para fora da existência da vida da nossa igreja, da nossa história. Chega de gerar pessoas doentes e trôpegas, está na hora de gerar pessoas com vida, saúde pulmonar, coração batendo, inflamado pela glória de Deus e pela presença do Senhor. Pessoas têm indo e vindo, até você mesmo indo e vindo e continua trôpego, doente. Deixa Deus entrar e soprar o Espírito Santo sobre a tua vida. Volte à essência que é a palavra e você será curado tanto nas emoções espirituais quanto nas emoções carnais. Aquilo que você pensa que não tem jeito, Deus vai falar para você, tem, porque a glória de Deus vai voltar a reinar na sua vida, na nossa história. Quebrar esse esfriamento. Vamos ser essa igreja que gere pessoas cheias de vida. Você quer ver uma coisa? Um grande escritor disse assim: a igreja tem mais assimilado que influenciado. Influenciado o quê? O mundo. Ela se conforma mais com o mundo do que produzir nele impacto. Deus se tornou para ela apenas um abençoador e não o Senhor. Deus se torna o que para você? Não, eu quero Deus que abençoe. Porque o Deus Senhor, Ele dá ordem. Repita após mim: o Deus Senhor dá ordem. Mas repita com fé. Ele dá ordem. Qual a ordem que Ele está te dando? Talvez Ele está falando assim: está vendo? Você ouviu? Você perdeu, você não é mais aquele homem. Talvez a sua esposa fale: está vendo? Você não é mais aquele homem de oração. A pessoa: está vendo? Você não é mais aquela mulher de oração. Está vendo? É para você. Não, é para você também. Essa palavra é para todos nós, querido. Porque Deus está prontinho para fazer
Muitas pessoas dão dízimo, não porque, o dízimo é legal dar, mas é porque ele acredita. O cara acredita que dá o dízimo, Deus vai abençoar. Não porque ele entendeu a fidelidade. Ele oferta porque, isso vai me dar um retorno. Irmãos, vou te dizer uma coisa, ser dizimista e ofertante na casa de Deus é retorno na certa. E tem muita gente que faz isso porque retorna. Mas como pode? Se entenda com Deus, porque a graça de Deus é graça de Deus. Mas o que falta a nós não é só isso, Deus quer mais de cada um de nós. Como a gente está gerando os nossos filhos, como a gente está gerando a nossa geração. O que vai ser da sua geração que você já gerou? O que vai ser da geração daqueles filhos que você gerou? Como que eles vão enfrentar o mundo? Está na hora de voltarmos a ser sérios no quesito busca pelo poder de Deus. Está na hora de realmente professarmos uma doutrina maravilhosa. Está na hora de trazermos essa doutrina não só na cabeça de forma decoreba, mas através de atos e atitudes fluindo em nosso coração aquilo que ela nos ensina. Somos ortodoxos, conhecemos tudo. Conhece tudo, mas não pratica nada. O que nós precisamos, pastor Joel 2, diz assim: todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. O que Deus quer, irmãos? Ele vai assim, vamos converter de verdade, vamos ser sinceros, vamos olhar para a nossa conversão. Eu sou calvinista, eu sou de Lutero, eu sou de Paulo, eu sou de Timóteo. Eu vou dizer para você de quem eu sou de Cristo. Respeito todos eles. Grandes ensinos, se nós praticarmos aquilo que eles praticaram, realmente o poder de Deus voltará a reinar na nossa nação. Todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Irmãos, a gente dá meio coração para Deus, essa é a verdade. Eu gosto tanto quando eu chego numa pessoa e falo assim, dá para fazer? Ela fala assim, pastor, bora, dá para fazer. Mas quando eu chego com uma pessoa, ela fala assim, sei não, mas será? Está na hora de enchermos da virtude dos céus. Tudo é possível que crê, meu amado. Tudo. Mas nós precisamos converter o nosso coração. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Talvez você não entenda isso. Naquela época as pessoas rasgavam as vestes. Já pensou? Eu separei um monte de roupa do meu guarda-roupa, tirei tudo. Se eu rasgar essa camisa aqui, eu estou perdido. Só tem mais 3. Não estou pedindo nada para você não, tá? Separei 8 ternos que eu vou dar para um pastorzinho da Assembleia de Deus. 8. Só fiquei com 4. A Cida perguntou para mim, você vai ficar só com isso? Eu falei, tá bom. Aí ela deu risada, falou assim, o frio está chegando. Eu falei, não tem problema, o ar-condicionado tem ar quente. Separei 12 camisas. Por quê, querido? Porque a gente tem que ter um coração bondoso. Ter um coração dos céus. Eu não posso rasgar minhas vestes. De que adianta você rasgar vestes? Não adianta nada. Deus estava dizendo para aquela nação, estou cansado disso. Irmão, será que Deus está cansado da nossa adoração? Pensa nisso, vai. Vai lá, crentalhada domingueira, estou cansado de vocês. Será que Deus está cansado da gente? Será que Deus olha para você e fala assim, eu estou cansado de você, menino? É sério isso. E a gente está lá, Deus, abençoa a minha vida. Mas será que Deus está a fim de te abençoar? Como que é a nossa adoração? Como é o nosso louvor, a nossa entrega? A gente, na minha época, quando consagrava dízimo e oferta, a gente cantava um hino, tudo a ti entregarei, tudo a ti entregarei.
Tudo a ti, Jesus, entrego. Tudo deixarei. Que nada, rapaz. Ó, faz anos que a gente canta isso, hein? Tudo. Deus fala assim, ó, tô cansado desse trem aí, rapaz. Faz uma coisa aí, ó. Volte. Irmãos, vou dizer, mocidade. Os meninos que toparam a coordenação da mocidade, eu estou muito feliz com eles. Mas vou dizer uma coisa. Às vezes a gente fala assim, eu quero trazer novidades. Não traga novidades não, traga Deus para o coração dessa galera. Traga a palavra para o coração dessa galera e você vai ver a transformação que Deus vai fazer. Sabe, às vezes a gente quer novidade. Eu já sei tudo que está acontecendo no culto, eu sei até de cor a ceia. Mas será que você sabe realmente o sentido do que ela produz em você? Eu sei até as canções que o Cacá canta. Rasga o seu coração. Venha desarmado para a igreja. Talvez você esteja armado até os dentes. Venha desarmado. Fala, não, Deus, meu coração é teu. Convertei-vos ao vosso Deus, porque Ele é, primeiro, você vai dizer glória a Deus bem forte, misericordioso. Misericordioso. Senão a gente estava perdido. Que mais Ele é, pastor? Compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará a posse de uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai em jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara e o noivo do seu tálamo, chore os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado, que é o versículo 26, tá? Olha o que o texto de Joel diz e é repetido por Atos dos Apóstolos. Tem aquela música que eu lembro quando eu era adolescente, nos últimos dias diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Uma voz bem bonita. Quem já ouviu essa música? Ela é antiga, ó. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre as minhas servas, meu servo derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Aonde está isso? A palavra de Deus diz aqui, ó, todo mundo, rapaz, desde criança que mama, até o noivo que está na lua de mel, fala, para que esse trem aí, vem adorar o Senhor, vamos buscar a presença do Senhor, vamos fazer uma aclamação de jejum aqui, vamos resolver essa parada, porque a coisa está apertada, a situação está complicada, mas o nosso Deus virá, e Ele não vai pensar nos dias atuais se vai deixar uma bênção ou não, Ele vai te abençoar, sabe por quê? Porque a tua vida tem preço, e o preço é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Se levante, se reergue e comece a ser um homem e uma mulher vivos da presença de Deus. O texto fala assim, quem sabe Ele vai deixar, não, você já está sendo abençoado só pelo fato de você estar aqui, se você crê, diga amém. Mas está na hora de mudar, rapaz, está na hora de ser tocado pela glória do Senhor, porque tem que ter uma profunda busca, repita após mim, uma profunda busca. Jejum, oração, busca, tem que ter quebrantamento, irmão. Você fala, não chora não. Eu vi aquele pituco aqui, ó, tá tocando bateria, Deus pegou ele lá, ele tremia igual vara verde. Eu nunca vi esse menino sendo tocado por Deus como ele foi. É tão interessante que jovem é muito chato com celular, né? Eu vi celular espatifando sem bateria, né? Esse celular tá velho, né, velho? Celular com bateria não existe mais, que cai, né? Eu vi celular para lá, celular para cá, teve gente de boca no chão. Sabe o que nós precisamos é isso, jejum, quebrantamento, boca no pó, dizendo, Deus, eu me arrependo, eu quero voltar à essência, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero a tua palavra, eu quero realmente ter quebrantamento, eu quero ser diligente, eu quero ser sincero. Eu preciso disso. A gente tem que quebrar esse esfriamento.
Nós precisamos quebrar isso. A grande questão para você pensar hoje, será que o nosso culto não está sendo como o culto lá de Isaías capítulo 1, do verso 12 ao 17? Quero ler para você. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isso, que viesseis pisar nos meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação, as luas novas, os sábados e a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene, as vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma aborrece, já não são pesados, estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei a justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Será que nosso culto está sendo assim, irmão? Pergunta para o seu vizinho aí, o seu culto está sendo aceitável a Deus? Pergunta aí. Tá? É? Oi, pastor. Eu não saio correndo daqui não, meu irmão. Eu fico aqui até a última pessoa ir embora. Não tenho medo. Eu fico aqui, ué. Meu culto está sendo aceitável, rapaz. Fala assim, eu estou cansado disso, Cleber. Por que, Cleber? Estou cansado desse trem, sim. Você sabe que a gente precisa fazer tema de campanha para os caras virem na igreja terça-feira da vitória, rapaz. Eu estou pensando num tema bacana. Deus ainda não deu. Sexta-feira eu vou no monte e falei, Deus, dá um tema bacana, que o povo não tem jeito. Piedade. Vamos fazer um tema bacana. Porque nós necessitamos deste mover. Justamente por causa disso, irmão. Eu ainda tenho mais duas coisas para falar ainda, não vai dar tempo. Só vou pincelar. Como que você está, hein? Como que você está aí na presença do chefe? Estou dizendo que para ser crente você tem que falar em línguas. Um garoto me procurou lá, pastor. Aí ele falou assim, rapaz, você tem o dom que muita gente gostaria de ter e não tem. O que é, pastor? Você tem uma carente de quem ama, igual seu pai, rapaz. Use isso, esse dom aí é maravilhoso. Estou dizendo que você sentir o poder de Deus é essa coisa apagada. Não, você pode ser cheio de Deus do teu jeito, timidinho ali. Estou falando que você tem que vir aqui na frente, não, porque as pessoas pensam, para ser realmente crente lá na terceira, o cara tem que ser puritano. Eu vou dizer uma coisa para você, rapaz. Os puritanos marcaram a época deles. A Cida está estudando a história da igreja, está falando sobre os puritanos. Os caras foram santos mesmo. E a coisa rolou, aconteceu de forma sobrenatural na Inglaterra. As coisas não vão acontecer na tua vida se você não levar Deus a sério. Rapaz, se você brincar com Deus, Deus vai brincar com você. Aliás, quem gosta de fazer do ser humano marionete é o inferno. Faz isso, faz aquilo. Você não é marionete do inferno, você é filha e filha, separados para ser santo. Satanás não pode brincar com você, rapaz, porque se ele chegar perto de você, vai ser aquele cara ali, não dá não. Teve jovens que foram lá no shopping, eu ficava olhando e estava assim, comendo a unha, o que eu vou fazer? Rapaz, eu estava falando para Deus que manifesta um demônio na frente dele, só para eu ver. Mas não aconteceu. Deus foi bom. Eu queria ver. Ai, Jesus, tem misericórdia. Vai lá, segunda situação. Por que nós precisamos desse avivamento, pastor? Porque nós estamos presos dentro dos nossos limites de ação, ou seja, entre quatro paredes. A gente fica aqui, vamos ficar aqui dentro das quatro paredes aqui, tá bom demais. É isso aqui que a gente precisa.
João 20, 19, 22, diz: chegada pois a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus de segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Trancado, com medinho. Trancado e com medo. Querido, nós temos que quebrar a timidez que há em nós. Você pode dizer amém? Igreja cheia de Deus não é tímida. Diga amém. Fala assim: igreja com palavra, cheia de Deus, não é tímida. Vou passar de forma bem rápida. O que pode revelar a timidez de um povo? Primeiro, medo. Mostra isso. Exemplo de Pedro. O que Pedro fez? Jesus estava lá sendo inquirido, levado para a prisão, levado para a crucificação, e Pedro e outros seguiam de longe. Irmão, para de seguir Deus de longe. Amigo, você está perdendo a maior oportunidade da tua vida. Qual é? De sentir, não é aquele arrepiozinho que a pessoa faz assim, de sentir a presença do Pai. Deus não quer que você siga Ele de longe, Deus te quer perto. Você pode dizer amém? Fala assim: Deus me quer perto. Sabe por que às vezes a gente tem medo? Medo do que Ele pode fazer com você. Porque nós precisamos da centralidade de Cristo. Esse povo estava trancado porque estava faltando centralidade. Jesus não estava na reunião. Quando Jesus chega, Ele diz: paz seja com vocês. Jesus chegou, mudou a história, soprou sobre ele o Espírito e o medo acabou. Irmãos, Jesus já veio, já te deu vida, já está morando dentro do seu coração. Então se reega dessa morbidez, desse esfriamento, desse medo, e se proste como um homem de Deus e mulher de Deus e diga: a partir de hoje as coisas vão mudar. Vamos mudar a história. Paulo e seu exemplo. Qual exemplo, pastor? Paulo fez, ó o que Paulo fez. Fundou Tessalônica, Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colosso e Hierápolis. Tudo pela visitação de Deus. Deus quer visitar a igreja. Precisamos, terceiro, vou acabar, tá? Arrancar o que vem dos céus. Precisamos arrancar o que vem dos céus, que é fogo estranho, que a gente pensa que é dos céus. Não estou fazendo redundância. Arrancar aquilo que a gente pensa que vem do céu. Sabe aquilo que você pensa que você está fazendo? Não, isso aqui está bom, é dos céus. E deixar com que o verdadeiro fogo de Deus desça e queime aquilo que é palha. Ah, está vindo algo do céu. Não está vindo algo do céu, não. Está vindo algo da sua cabeça. A filosofia está vindo do céu, pastor. Não está vindo nada do céu, não. Nós temos agido de forma errônea. Porque as pessoas hoje estão ávidas por novidades, achando que é do céu. É do céu, não é do céu não. São novidades. Estão em busca do aqui, do agora, pro já. Consequentemente, muitos estão caindo no quê? No pragmatismo. Estão mais interessadas no que funciona, não naquilo que transforma. Você sabe que as indulgências foram repaginadas, amigo. Por quê, pastor? Hoje se compra algumas coisas achando que eu vou levar essa água benta. Ah, eu vendo. Quer? As indulgências foram repaginadas. E a gente acha que é do céu. Irmão, toalhinha com suor é porquice. Quando as pessoas falam: deixa eu dar um abraço, não, eu estou suando. É porquice. Aí se vende caro, rapaz. Precisamos das coisas dos céus. E vou dizer mais, Lucas, e vou encerrar, tá? Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Segundo alguns especialistas de Bíblia, isso não é fogo consumidor, não. É fogo da unção e da presença de Deus. O que vai ser, irmãos? Você achou que fosse uma coisa assim? Vai ter fogo hoje, aleluia. Pode ter fogo, sim. Desde que nós passemos a dizer: Deus, eu quero é ficar cheio da tua presença.
E tudo aquilo que não é do Senhor na minha vida vai dar lugar à tua presença. Quem quer isso? Curva sua fronte, feche seus olhos. As minhas mãos vou levantar, É muito meu Jesus, glorificar com minha voz, meu coração, tudo que sou, em teu altar. As minhas mãos vou levantar, e ao meu Jesus glorificar com minha voz, meu coração, tudo que sou, em teu altar. Vai Jesus, vai Jesus, vai. Vai Jesus, vai Jesus, vai. Vai Jesus, vai Jesus, vai. Jesus, vai Jesus, vai. Vitória Vitória eu tenho eu tenho em Cristo em Cristo. Jesus. Vai, vai Jesus, vai Jesus, vai. 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 Vitória Vitória Você pode cantar eu junto. tenho Cante, adore o Senhor. em Cristo. Jesus, Ele vai à frente da minha batalha. Com Ele estou contente, sei que nunca falha. E quando o inimigo vem me derrubar, com Cristo à minha frente, então eu posso gritar. Ele vai à frente da minha batalha. Com Ele estou contente, sei que nunca falha. E quando o inimigo vem me derrubar, com Cristo à minha frente, então eu posso gritar. Vai Jesus, vai Jesus, vai. 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 Vitória Vitória eu tenho em Cristo. Jesus. Vai, vai Jesus, vai Jesus, vai. 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 Vitória Vitória eu tenho eu tenho em Cristo em Cristo. Jesus. Só vocês, Ele vai à frente da minha batalha. Com Ele estou contente, sei que nunca falha. E quando o inimigo vem me derrubar, com Cristo à minha frente, então eu posso gritar. Ele vai à frente da minha batalha. Com Ele estou contente, sei que nunca falha. E quando o inimigo vem me derrubar, com Cristo à minha frente, então eu posso gritar. Vai Jesus, vai Jesus, vai. 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 Vitória Vitória eu tenho em Cristo. Jesus. Só vocês, vai. Vai Jesus, vai Jesus, 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 vai. Vitória Eu tenho eu tenho em Cristo em Cristo. Jesus. Vai Jesus, vai. Vai Jesus, vai Jesus, vai. Vai Jesus, vai Jesus, vai. Vai Jesus, vai Jesus, vai. Vitória Vitória eu tenho em Cristo. Jesus. Aleluia! As palmas dos instrumentos, amém? Aleluia! Pessoal da terceira IPI de Bauru,
Olha, eu sou o pastor Luciano André e vai ser um prazer, uma grande alegria estarmos juntos neste 45º aniversário. Vamos louvar a Deus juntos, vamos comemorar, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará. Até lá, espero você. Deus te abençoe.